Agora sim. Bom dia a todos. Então, a gente vai começar agora esse workshop. Muito obrigado pela presença de todos. Então, vamos lá para o conteúdo. Tem bastante conteúdo e eu espero que vocês gostem. A gente preparou com muito cuidado para vocês. Então, um pouco da agenda, né, o que a gente vai abordar hoje. Primeiro, eu vou explicar um pouquinho da Elsevier, o nosso trabalho nessa área de publicação científica. Depois nós vamos aprofundar na parte de integridade da pesquisa e ética na publicação científica também, que é algo muito relevante atualmente. Depois vamos falar sobre a inteligência artificial e os usos dela na publicação científica, que é um tema de grande interesse atualmente. E, por último, eu vou apresentar um pouquinho do Researcher Academy, que é um portal que nós temos, que é bem interessante para todo mundo, com vários conteúdos gratuitos também. Então vamos começar falando um pouquinho do Elsevier. Eu vou falar um pouquinho sobre o meu papel, né, no Elsevier. Eu sou Senior Publisher, eu sou responsável pelo portfólio de obstetrícia e ginecologia no Elsevier. Esses são os journals que eu trabalho, então se vocês conhecem esses journals, têm interesse em saber mais sobre esses journals, fiquem à vontade para entrar em contato comigo, meu e-mail está aqui, depois eu vou passar também no chat meu e-mail, então vocês podem ficar à vontade. Se tiver interesse em falar com algum dos editorial teams de outros jornals, de outras áreas, também fiquem à vontade de entrar em contato comigo, que eu posso fazer essa ponte, caso vocês tenham alguma dificuldade para entrar em contato com os journals que vocês querem, né, que tenham interesse. Bom, falando um pouquinho de mim, eu estou baseado em São Paulo. A Elsevier é uma editora global, né? Nós temos escritórios em várias localidades do mundo, né? Aqui no Brasil nós temos em São Paulo e no Rio de Janeiro. E eu trabalho nessa área de publicações científicas, né, acadêmicas científicas, há mais de 20 anos. Na Elsevier eu trabalho há 12 anos. Eu trabalhei um bom tempo na área de livros da Elsevier também. Então, caso vocês também tenham interesse em saber mais, ou tenham alguma dúvida sobre como propor um livro ou escrever um livro com a Elsevier, vocês também podem entrar em contato comigo, que eu tenho informações que eu posso compartilhar. E já faz uns 4 anos que eu trabalho exclusivamente na parte de journals, né, dos periódicos científicos. E atualmente, como eu disse, eu sou responsável por essa área de obstetrícia e ginecologia. É, Para dar um pouco da dimensão, né, do trabalho que a gente faz, né, o CIVIR, né, eu montei esse gráfico aqui para dar uma ideia um pouco desse ciclo, né, de publicações que a gente auxilia, né. Então, começando, a gente é responsável por solicitar e gerenciar os envios de todos os manuscritos, né? Então, para vocês terem uma ideia, nós temos atualmente mais de 3.000 periódicos científicos em todas as áreas de conhecimento, né, no Elsevier. E a partir dessas submissões, a nossa segunda tarefa é fazer esse gerenciamento da revisão por pares, né, o peer review, que é um dos pilares, né, da publicação científica. Então, para vocês terem uma ideia da dimensão desse trabalho, só o ano passado, né, 2025, a Elsevier como um todo recebeu 4,2 milhões de submissões. É, e desse total, nós publicamos quase 800 mil artigos, somente o ano passado. Nós contamos com uma equipe de mais de 37 mil editores no mundo todo. Temos vários editores brasileiros também, vários da UFRJ, que é sempre bom para a gente, né, ter nosso conhecimento local também participando desse ciclo. Nós também contamos com aproximadamente 105 mil membros dos conselhos editoriais, né, nos periódicos, que são os editorial boards, né, e também contamos com a ajuda de aproximadamente quase 2 milhões de revisores, né, que ajudam nessa seleção do material e no aprimoramento dos artigos, né, com os autores, que eles performam um trabalho muito importante nessa parte da publicação científica. Depois, nós também trabalhamos nessa parte de edição e a preparação do
manuscrito, né? Depois que ele foi aceito e já passou por todos esses processos, nós temos a parte de produção, né? Que vai dar aquela cara mesmo final que a gente conhece dos artigos, né? Vai ajustar as imagens, vai ter a parte também de correção, né? Do texto. Então, essa parte também é responsabilidade do Elsevier. E também, claro, a gente é responsável pela parte de publicação e divulgação, né, de todos os artigos que são publicados com a gente. Nós temos ferramentas para disseminação desse conteúdo, como o Science Direct, que eu acredito que boa parte de vocês conheçam. E, assim, nós temos uma base de quase 3 bilhões de artigos consumidos anualmente. E também uma parte que é muito importante, que a gente performa nesse ciclo é a parte de arquivar todos esses conteúdos, né? Então a gente tem essa responsabilidade de não apenas publicar, mas manter isso disponível perpetuamente. Nós temos artigos de muitos anos atrás e tantos eles, como os recentes, como os futuros, nós garantimos que eles vão ficar sempre disponíveis, né? Para a gente manter esse conhecimento ativo e disponível para as pessoas. Falando um pouquinho, né, dessa parte da publicação científica também, para vocês terem uma ideia de como está o mercado atual, né? Vocês podem ver nesse gráfico aqui que de 2016 até o ano passado, 2025, nós tivemos um aumento de 12% no número de submissões para a Elsevier. Então, se em 2016 nós recebemos cerca de 1.300.000 manuscritos, o ano passado nós recebemos 4.200.000. Então, você vê que há uma demanda muito grande de pessoas, pesquisadores que querem publicar e o nosso trabalho é justamente tentar prestar esse suporte para os autores, para os editores e para garantir que seja publicado conteúdo de qualidade, conteúdo relevante que vai ajudar no progresso da ciência. Pensando também em artigos publicados, né, nós também temos um aumento anual, né, de 2015 a 2025, nós tivemos um aumento de 7% no número de artigos publicados pelo Elsevier. O ano passado, como eu disse, nós chegamos perto de 800.000 artigos publicados. Então, também é isso, a gente tende a se adaptar para essa demanda, né, para esse interesse das pessoas de publicar, garantindo que todo o processo seja feito de forma ética, com revisores, né, com todas as etapas que são importantes para garantir que o conteúdo seja adequado para os nossos leitores. Bom, além da parte da publicação, a Elsevier também tem outras, participa desse ecossistema de publicações científicas também de outras formas, né? Por exemplo, a gente tem a Elsevier Foundation, que premia alguns pesquisadores no mundo, possui algumas formas de também financiamento de pesquisa, especialmente para países em desenvolvimento, do sul global, né? Nós também fazemos parte da iniciativa Research for Life, e na verdade o Elsevier é uma das fundadoras dessa iniciativa, que é uma iniciativa para oferecer acesso gratuito ou com baixo custo também para países em desenvolvimento, né? Então a gente participa disso para tentar democratizar o conteúdo. E também nós disponibilizamos centros de recursos, né, com curadoria de conteúdo, que inclui artigos dos nossos journals, mas também capítulos de livros relacionados aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Então, esses centros de recursos, eles são publicados periodicamente e eles trazem vários recursos e eles são sempre de livre acesso para que a gente possa contribuir com isso. Recentemente, nós publicamos em relação ao Ebola, por exemplo, que teve muito uso, né, que era realmente uma situação que estava começando a gerar mais discussões, né? Então nós também disponibilizamos esse conteúdo para os nossos leitores. Então é uma forma de a gente também contribuir para a formação e para a disseminação desses conteúdos para as equipes que nós, as comunidades científicas que nós servimos.
Bom, a Elsevier também ela tem muita parte de analítica, né, de análise de dados. Então, uma das coisas que eu estou apresentando aqui é um pouco dos dados que a gente tem. A nossa equipe também pode trazer dados mais detalhados para as bibliotecas, por exemplo, se caso tenham interesse, vocês queiram entender melhor como é a performance da UFRJ, quais são as áreas que estão em destaque, eles conseguem também passar mais informações detalhadas para vocês, mas aqui é só uma visão bem geral da UFRJ, né? Então, o que a gente pode ver, essas informações são de 2021 a 2025. Nesse período, a UFRJ foi a quarta universidade no Brasil que mais publicou artigos. Esses artigos não são só da Elsevier, de todo o mercado editorial, né, de publicações científicas. Então, publicou nesse período um pouco mais de 28 mil artigos, é, com mais de 20 mil autores ativos, né, que participaram desses artigos, e o Field Weight Citation Impact de 1,09. Essa métrica, né, do Field Weight Citation Impact, para quem não conhece como ela funciona, na verdade, ela compara o impacto dos artigos, nesse caso da UFRJ, em todas as áreas que tem na UFRJ, com a média no mundo todo. Então, nesse caso, quando qualquer valor que seja acima de um, representa que a qualidade ali daquele conteúdo já está acima da média do mundo todo. Então, o que a gente pode ver aqui da UFRJ em geral é uma qualidade muito alta, acima do que é visto na média mundial, que mostra um pouco da importância da universidade e das pesquisas que são realizadas na universidade. Aqui também a gente pode ver um pouquinho sobre as áreas, né, que teve mais publicações vindo da UFRJ, então a gente tem destaque da medicina, também de agricultura, né, e ciências biológicas, bioquímica, genética e biologia molecular, são áreas que têm destaque, mas a gente vê que tem uma grande diversidade de áreas da universidade, o que também demonstra isso, né, o impacto e a relevância das diferentes áreas que fazem parte da UFRJ. Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre essa parte de integridade de pesquisa e ética, né, que é algo que é muito importante e sempre gera algumas dúvidas, então vou tentar esclarecer alguns pontos para vocês. Primeiro, qual é a importância da ética? Né? A ter esses princípios éticos durante o desenvolvimento do seu artigo, do seu trabalho, é algo muito relevante. Principalmente, a gente sabe que hoje há muita discussão, há setores da sociedade que às vezes não acreditam ou não dão o suporte necessário para a ciência. Então, acho que a nossa parte, todos que fazemos parte dessa área de publicação científica, é garantir que aquele conteúdo seja honesto, transparente e que cumpra todas as etapas necessárias para a publicação. Então, a importância da ética, ela começa na própria confiança da pesquisa, né? Ela demonstra uma confiabilidade na pesquisa, né? Então, é uma forma de garantir que os resultados sejam confiáveis, transparentes, reproduzíveis, né? E isso gera uma percepção de maior confiança também para o público, não só da comunidade científica, mas para o público geral. A questão da integridade da ciência, né? Isso é algo que é muito importante para a gente, é, porque tudo que é publicado, ele se torna um registro científico, né? Então, por isso é importante que todas as melhores práticas éticas e de como desenvolver conteúdo sejam aplicados. E também é uma forma de prevenir má condutas, né? Como plágio, manipulação de dados e outras que eu também vou discutir um pouco mais à frente, esses tipos de riscos, né, éticos que a gente vê mais atualmente. E a responsabilidade dos autores nesse processo é relatar, né, a pesquisa, o trabalho da forma mais honesta e precisa possível, né, exatamente com os resultados da pesquisa, não tentando adicionar coisas a mais ou algo para florear ali o resultado. O importante é que seja tudo descrito de forma ética, honesta e transparente.
E é muito importante também, e é uma responsabilidade dos autores, seguir os padrões éticos das publicações, né? Cada periódico tem o seu guia de autores, que é importante que, antes de você submeter qualquer trabalho para qualquer revista, leia o guia dos autores para entender exatamente quais são os requisitos que são necessários para aquela submissão. E também a questão da autoria, que eu vou discutir um pouco mais à frente, mas que é muito importante hoje em dia garantir que apenas pessoas que realmente contribuíram com o trabalho sejam considerados autores. Eu vou trazer um pouquinho mais de informação sobre isso para esclarecer esse ponto. Os principais riscos éticos que a gente vê atualmente, né, nessa área de publicações científicas, tem a questão do plágio, né, que é copiar o trabalho de uma outra pessoa sem dar o devido crédito, né? Isso também inclui formas de parafrasear, né, conteúdo. Então, por exemplo, pegar um conteúdo, tentar mudar uma palavra ou outra, mas utilizar ele basicamente uma cópia daquele conteúdo é considerado plágio também. Então, é muito importante usar citações, fazer as referências, tentar usar o mínimo possível, né, ter mais conteúdo original seu, usar essas referências e citações como um apoio no seu argumento ali, mas ela não pode ser o principal ponto do seu artigo. O importante é que você traga algo original, né, uma contribuição original para o campo, e por isso é importante ter essas questões do plágio bem claras, né, quando vocês estiverem desenvolvendo conteúdo, e manter isso. Quanto mais original o trabalho, melhor, e usar essas citações, referências apenas como um apoio. Questão de fabricação e falsificação de dados, né, é algo muito crítico. Né? Hoje em dia a gente vê muito disso, tentativas de porque o que acontece muitas vezes é que a gente está realizando uma pesquisa e a gente espera determinado resultado, mas na verdade, quando a gente vê o resultado, não é exatamente o que a gente esperava, e há algumas pessoas que, para tentar atingir aquele resultado que já era esperado, tenta manipular, tenta fazer alguma alteração no resultado. Isso é um desvio ético, isso é um problema, porque isso pode gerar problemas se esse artigo for aceito, por exemplo, e os números, as informações que estão lá não são reais, pode gerar diversos problemas, né, para as pessoas que estão utilizando aquele conteúdo. Por exemplo, se for da área de saúde, isso pode gerar complicações para a saúde das pessoas também. Então, é muito importante que só apenas os dados reais que foram identificados durante a pesquisa que sejam utilizados ali na publicação. Questão de submissão duplicada. O que acontece? A recomendação, isso não é só da Elsevier, é de todas as editoras, né, desse mercado científico, é que quando você submete um trabalho para uma revista, você deve esperar o resultado daquela avaliação daquela revista. Só depois daquele resultado, no caso, por exemplo, se você não for aceito, é que a gente recomenda que você passe a tentativa para uma outra revista. Por que isso? A questão é que se você submeter o mesmo artigo para mais de uma revista ao mesmo tempo, pode ser que aconteça que você seja aceito, por exemplo, em mais de uma revista. E o que vai acontecer? Você vai ter dois artigos publicados com o mesmo conteúdo, com os mesmos achados, e isso pode ser visto como uma tentativa de inflar a sua produção científica. E isso é considerado um desvio ético. Então, a prática mais adequada é fazer isso. Submeter para uma revista, esperar o processo ali, né? Se vai para o peer review, se vai ser aceito, se é pedido uma revisão. E só depois, caso não seja aceito o trabalho, você pode tentar submeter para uma outra revista. Evite ao máximo fazer submissão de duas ou mais revistas ao mesmo tempo, porque isso gera problemas. E atualmente nós já temos ferramentas que conseguem identificar esse tipo de submissão dupla ou tripla. Às vezes as pessoas tentam em mais de 3 journals ao mesmo tempo, mas hoje com o uso de tecnologia a gente consegue identificar isso rapidamente. E, em geral, a recomendação é rejeitar artigos quando eles são submetidos a mais de um journal ao mesmo tempo.
justamente por causa dessa, que a gente nunca sabe se é realmente por desconhecimento da pessoa ou é uma tentativa deliberada de manipular, né, o número de publicações que a pessoa tem. Então, é bom manter isso sempre em mente. E, claro, conflitos de interesse, né? Se há qualquer conflito de interesse envolvendo os autores do trabalho, o laboratório, se houve alguma empresa que de alguma forma, participou do financiamento daquela pesquisa, tudo isso tem que ser estabelecido na cover letter, né, naquela carta de apresentação que vocês mandam junto com o artigo. Isso tudo tem que ser explicado de forma muito transparente, também para evitar problemas, porque pode acontecer que isso não seja divulgado logo no início, o artigo é publicado e alguém, um leitor, sabe de algum conflito de interesse, apresenta isso, e isso vai gerar uma investigação e pode também gerar uma retratação do artigo, ser retirado por conta disso. Então é muito importante ser muito transparente, muito claro em relação a esses pontos de conflitos e já esclarecê-los logo no início da submissão. Algumas das melhores práticas, né, que eu posso compartilhar com vocês, né, sobre essa parte de publicação é a questão dos critérios de autoria, né, apenas considerar como autor pessoas que realmente tiverem contribuição, uma contribuição significativa com o artigo e com a pesquisa. Eu vou ter mais um slide falando mais detalhes sobre isso. A questão da transparência, né, conflitos de interesse, coloque lá. Se houve, por exemplo, o uso de ferramentas de inteligência artificial, também tem que ser divulgada logo no início. Eu vou dar mais informações sobre isso também. Mas esse tipo de transparência é muito importante. Quando os editores recebem um artigo que já está tudo muito explicado na cover letter, os conflitos de interesse, o que foi usado, né, em questões de ferramentas de inteligência artificial, os editores ficam muito mais confiantes naquele conteúdo. E a partir disso eles podem realmente focar na parte do mérito científico. Porque o que acontece hoje, como há muita manipulação, uso inadequado de ferramentas de inteligência artificial, por exemplo, os editores eles ficam muito apreensivos, né? Então eles ficam tentando descobrir qualquer indício ali no artigo que possa representar isso, que foi algo manipulado ou foi um artigo, por exemplo, completamente criado por uma inteligência artificial. Então, quando vocês já logo no início apresentam isso de uma forma transparente, explicando exatamente, os autores, os editores logo criam uma confiança ali naquele conteúdo e eles podem realmente focar nas partes do mérito científico, que é o que importa nesses casos. Outro ponto que é uma das melhores práticas, né, melhores práticas para publicação, é sempre seguir as recomendações do Guia dos Autores. Como eu disse, né, cada revista ela tem sempre divulga o Guia dos Autores, né, no site de cada uma das revistas, dos periódicos, tem essas informações. Então, leia atentamente isso antes de submeter, veja exatamente quais são os formatos que são que a revista recebe, quais são os requisitos para o envio de determinado tipo de artigo. Isso é muito importante e a gente vê que muitos artigos são rejeitados logo de cara porque eles não seguiram essas recomendações básicas que já estão no Guia dos Autores. Então, para evitar isso, siga exatamente o que está no Guia dos Autores, leia várias vezes, atenta que aquilo que o seu conteúdo está de acordo com aquilo, que isso vai garantir que ele seja aceito de uma forma mais rápida e o processo todo vai ser bem mais fácil. E, novamente, a questão da inteligência artificial, né, usar de forma responsável, sempre com supervisão humana, né, eu vou também explicar um pouquinho mais sobre isso. E uma coisa que é importante falar, assim, principalmente nessa área de tecnologia, inteligência artificial, as coisas têm mudado, né, muito rapidamente, a gente vê o desenvolvimento muito rápido, então mesmo essas práticas e recomendações nossas também são revistas de tempo em tempo, então a gente se mantém informado de como está o mercado, de como os pesquisadores estão utilizando esse tipo de ferramenta, para a gente se adequar a isso também,
Então, de tempos em tempos, durante a apresentação, vai ter os links de páginas da LCP que fala sobre as nossas políticas, sobre o uso de IA, todas essas coisas. Então, é importante se manter sempre informado e ver quais são as mudanças nessas práticas e o que é aceito e o que não é. Que elas tendem a mudar ao longo do tempo. Eu queria falar um pouquinho sobre a questão da autoria, que eu já tinha mencionado, né? A questão da autoria, é, ela é muito importante porque ela define exatamente ali como que vai ser o artigo, como o artigo vai ser recebido e como ele vai ser avaliado. O que a gente recomenda, né? O autor, a pessoa para ser considerada autor do artigo, ela tem que ter uma contribuição substancial no conceito, no desenvolvimento do conceito, no desenho do estudo, na obtenção dos dados ou na análise e interpretação desses dados. Então, são pessoas que realmente estiveram ativamente participando daquele processo de pesquisa e do desenvolvimento do artigo. É importante também que todos os autores que estejam participando daquele trabalho, eles aprovem a versão final. Então, porque o que acontece? Todo mundo que é listado como autor, ele é responsável por aquele conteúdo. Então, mesmo que você participou de uma parte do desenho ali da pesquisa e tal, você vai ser responsável por tudo que está no artigo. Então, é importante que se você é autor, você leia tudo, leia a versão final e todos os autores têm que estar em acordo em relação àquela versão final. Porque acontece, às vezes, de autor, ele não aprovou a versão final, e aí o artigo é publicado e eles entram em contato com a gente para reclamar que eles não estavam de acordo, eles não aprovaram aquela versão final. Durante a submissão, é pedido que os autores confirmem que todos estão de acordo com aquilo, né, com o que foi publicado, mas se adiantem a isso, só submetam o trabalho quando todo mundo aprovou aquela versão, está todo mundo de acordo, e isso já vai garantir evitar que muitos problemas aconteçam durante a avaliação do manuscrito. Outras pessoas que contribuíram com o trabalho de forma mais indireta, por exemplo, alguém que deu um auxílio no laboratório, um técnico do laboratório que foi crucial ali na pesquisa, esse tipo de apoio e suporte, ele deve entrar nos agradecimentos. Então, essas pessoas, elas não são autoras do artigo em si. Então, elas devem ser reconhecidas, né, na sessão de agradecimentos, que é exatamente para isso que existe essa sessão. E uma coisa que é muito importante, antes de submeter, todos os autores, como eu disse, eles têm que avaliar, né, e aprovar a versão final, e todos já devem estar de acordo com a ordem que eles vão aparecer no artigo, quem vai ser o corresponding author, porque hoje em dia o que acontece, a gente tem um processo muito rígido para alteração de autoria durante o processo de avaliação do manuscrito. Por quê? Há uma prática no mercado, uma má conduta no mercado, que são os paper mills, que são empresas que desenvolvem artigos e muitas vezes eles submetiam para revistas e, caso fosse aprovado, eles vendiam a autoria. Então, uma pessoa poderia pagar uma taxa para essas empresas para entrar como coautor de um artigo que já estaria aceito. Por conta disso, hoje em dia, caso por um engano esqueceu de colocar um autor e aí no meio do processo de avaliação é necessário fazer uma alteração na autoria, é todo um processo que tem que ser feito. Assim, a gente requisita muitas informações de todos os autores, tem que explicar por que o autor está sendo incluído agora, qual a participação daquele autor no processo, e isso vai depender da aprovação dos editores-chefes da revista. Então, mesmo apresentou todas as informações, se houver alguma suspeita, eles podem rejeitar o artigo no meio do processo por conta disso. Então, é muito importante ter esse acordo entre todos os autores, quem está participando ali, qual é a ordem que eles vão aparecer, para evitar que tenha que ser feita alguma mudança depois, porque vai ser um processo longo, vai ter muita discussão,
e pode acontecer que seja identificado como uma tentativa de manipulação e pode ser rejeitado. Então, é muito importante que todas as discussões ocorram antes da submissão. Agora vamos falar um pouquinho de inteligência artificial, né, na área de publicações científicas, que é algo que está muito em discussão, né? Então, para vocês terem uma ideia, a Elsevier ela faz um levantamento entre pesquisadores, né, para entender um pouco como os pesquisadores estão usando a inteligência artificial, tanto no trabalho de pesquisa como no desenvolvimento dos artigos, né? Então, o ano passado, né, a gente tem esse relatório na versão de 2025, que foram 3.200 pesquisadores foram entrevistados de 113 países, né? E o que a gente constatou é que do ano passado, 58% declararam que já usavam inteligência artificial no trabalho, né? E a gente tinha feito essa mesma pesquisa um ano antes, em 2024, e o percentual era de 37%. Então a gente viu que em um ano teve um acréscimo de 21 pontos percentuais da adoção da inteligência do uso da inteligência artificial pelos pesquisadores, né? Aqui tem o link, né? Depois nós vamos compartilhar a apresentação. Tem o link para essa pesquisa, né? Researcher of the Future, que tem bastante informação, é bem interessante, né? Mas aqui eu estou apresentando bem esse recorte do uso da inteligência artificial. Alguns pontos, né? Alguns detalhes que a gente também descobriu através dessa pesquisa, né? Como os pesquisadores têm utilizado a inteligência artificial, né? Então, a gente vê que os casos mais utilizados é para encontrar e reunir literatura, né, mais recente, realizar revisões de literatura, né, para fazer aquela abordagem inicial do que já foi publicado em relação àquele tema, analisar os dados, né, pesquisa, elaborar propostas de financiamento e, de fato, também redigir partes do artigo e relatórios de pesquisa, né? No entanto, a gente vê que tem uma adoção já grande, né, dos pesquisadores em relação à inteligência artificial, mas ainda há muita desconfiança. Então, por exemplo, a gente vê que 86% dos que responderam essa pesquisa, eles acreditam que as ferramentas de inteligência artificial podem causar erros críticos e contratempos durante o desenvolvimento da pesquisa e, principalmente, desenvolvimento dos artigos, né? A gente vê que só 22% dos pesquisadores acreditam que as ferramentas de inteligência artificial são confiáveis. No entanto, a gente vê que 58% já utilizam essas ferramentas. Então, por isso que a gente, né, da nossa parte como publisher, né, a gente gosta de apresentar essas informações e discutir, justamente porque a gente percebe que as pessoas estão utilizando as ferramentas, mas ainda tem muitas dúvidas, né, de como utilizar, qual a melhor forma. Então, por isso que a gente também disponibiliza esse tipo de conteúdo, esse tipo de webinars, para a gente discutir e poder compartilhar um pouco dessas informações que a gente tem. Primeiro, eu queria falar um pouco sobre as ferramentas de inteligência artificial generativa, né, de uso geral, né, que a gente conhece várias hoje, né, que estão disponibilizadas para o público geral. E vou explicar um pouquinho qual é o problema de utilizar essas ferramentas durante a produção de um artigo para promover a sua pesquisa científica. O primeiro ponto é a falta de transparência. Essas plataformas que são atuais, essas ferramentas que são disponibilizadas, né, que não são específicas para a área de pesquisa, elas são praticamente uma caixa preta, né? A gente não sabe exatamente como eles usam essa informação, porque toda vez que você submete uma pergunta, ou, por exemplo, você sobe o seu artigo para pedir para ele arrumar um pouco o texto e tal, essa informação que essas ferramentas pegam, elas vão utilizar para treinar a própria ferramenta. Então, o que pode acontecer é que informações sensíveis da sua pesquisa, algo que você levou anos trabalhando, a própria ferramenta vai usar essa informação para dar resposta para outros usuários. Então, o que pode acontecer é algo confidencial que você desenvolveu vai ser espalhado e ser reutilizado e você não vai ter nenhum controle sobre.
Acontece muito a questão de alucinações também. Então, por exemplo, uma coisa que a gente vê muito são artigos que vêm e às vezes os autores usam a inteligência artificial assim para buscar referência. E quando a gente vai checar essas referências, elas não existem. Ou elas, em alguns casos, elas simplesmente não existem. Em outros casos, elas não têm absolutamente nada relacionado com o conteúdo do artigo. Hoje em dia a gente já tem algumas ferramentas que automaticamente identificam, elas fazem uma varredura ali das referências e elas apresentam os resultados para os editores. Então é fácil para o editor identificar, ele não precisa mais uma a uma checando as referências, eles já vão ter um relatório e a partir disso eles já podem tomar uma decisão em relação àquele artigo. Então, por isso que tem que tomar muito cuidado com o uso dessas coisas, qualquer uma das ferramentas, né, sempre necessário supervisão humana, mas vai essa alerta em relação a essas ferramentas que são abertas de uso geral, porque elas não são confiáveis também nesses resultados que elas apresentam. Outro problema é que, por exemplo, elas, como elas são abertas, elas usam qualquer conteúdo, né, tudo que está disponível na internet, ela vai usar conteúdo científico e outros conteúdos também. Então, acontece, por exemplo, de um artigo ele se basear num artigo que, na verdade, nem é um artigo científico. Às vezes é um artigo satírico, às vezes é uma notícia, às vezes é até uma fake news. E o autor, se ele utilizar aquela ferramenta sem muito discernimento, ele pode basear toda a argumentação dele a partir de uma informação falsa, de uma informação que não é relevante para o campo. Então, isso é muito importante. Isso, quando é identificado, gera, né, muitos problemas para os autores. Então, assim, tome muito cuidado com esse tipo de coisa. Outra coisa que acontece também, essas ferramentas que estão abertas, elas não conseguem discernir artigos que já foram retratados, por exemplo, artigos que já tiveram problemas e já receberam aquele retraction. Essas ferramentas elas não identificam isso em geral. Então, o que acontece? Você também pode usar artigos que que já foram considerados problemáticos, que já foram retirados ali já tem um retraction e você está usando ele como base para sua pesquisa. Então, isso também é algo muito complicado. Também tem essa questão de o uso excessivo da inteligência artificial, né, que pode comprometer essa questão do pensamento crítico, né, porque o que acontece em geral essas ferramentas também comerciais que estão abertas, elas tendem a ser muito otimistas, elas tendem a dar a resposta que você quer, né? Então, para o pensamento científico isso é um problema, né? Porque na verdade que a gente deveria usar a inteligência artificial justamente para nos questionar, para trazer mais outras discussões que talvez a gente não esteja pensando, né? Isso é um uso legal da inteligência artificial. Mas essas ferramentas, elas são treinadas para satisfazer o usuário, no fim das contas, né? Então, elas, em geral, elas são muito otimistas, elas bajulam, né? Então, é importante ter esse tipo de discernimento. E também elas se apresentam com uma aparência de autoridade, né? Então ela afirma muito categoricamente as coisas e se você não está ali realmente supervisionando tudo, você pode acreditar e usar uma informação falsa que não tem relevância ali para o seu artigo. E a questão de privacidade e segurança, né? Como eu disse, tudo que a gente coloca nessas ferramentas, a gente não tem controle como vai ser usado. Elas são utilizadas para treinar a própria ferramenta e são utilizadas para gerar respostas para outros usuários, né? Então, assim, o seu conteúdo pode ficar disponibilizado para muitas pessoas, eles vão reutilizar, você não vai receber crédito em relação a isso. E a gente sabe, né, na área de pesquisa tem muita coisa que é confidencial, coisa que está sendo desenvolvida, e a gente não quer que isso seja disseminado de uma forma assim arbitrária, que as pessoas possam utilizar de qualquer forma. Então, esses são os grandes alertas do uso dessas ferramentas mais gerais que a gente tem acesso, né? Elas devem ser muito eu evitaria utilizá-las na pesquisa científica ou utilizar com muita parcimônia e cuidado, tendo em consideração essas questões que foram levantadas aqui. A Elsevier em si, né, a gente sabe que as pessoas estão utilizando, né, as ferramentas, então a gente tem algumas políticas, né, aqui
que a gente divulga, né? E como eu digo, elas são sempre em transformação, né? Porque a própria tecnologia tem se transformado. Mas as linhas gerais, né, desse uso responsável da inteligência artificial é que essas ferramentas elas devem ser ferramentas de apoio. Elas não são autores, elas não são responsáveis por criar conteúdos, elas devem ser utilizadas como apoio para a sua pesquisa, para gerar novas ideias, para ajudar na questão da linguagem, né? Nós, por exemplo, somos brasileiros, né? A gente tem que escrever, fazer esse conteúdo em inglês. Essas ferramentas elas podem ajudar isso, né? Mas pensando nessas ferramentas que são gerais, tome sempre muito cuidado com o texto que você vai submeter lá, né? Novamente, mas a gente tem que entender que elas são ferramentas de apoio, né? Elas são como o Word funciona para escrever um artigo, né, para escrever o texto. As ferramentas são só um suporte, elas não são um novo autor ou alguém que vai ser responsável por aquele artigo. A responsabilidade do autor é essa, né, porque o autor é responsável por tudo que está ali. Então, mesmo que seja um conteúdo que seja de AI, se eventualmente tiver um problema futuro, o autor vai ser responsabilizado. Então, por isso que é muito importante ter isso em mente, né? Então, o autor é responsável pela precisão, pela originalidade, integridade daquele conteúdo. E a questão da transparência, né? De você sempre divulgar como foi usado a inteligência artificial, quais ferramentas, qual o modelo que foi utilizado, e sempre se atentar com as políticas de cada periódico. Há periódicos que são mais abertos para experimentações com inteligência artificial, outros são mais restritivos. Então, é muito importante que você acompanhe também pelo guia dos autores de cada periódico. Agora, também as nossas políticas para os nossos editores e revisores, né, em relação à inteligência artificial. A nossa principal preocupação é proteger a confidencialidade, né, dos nossos autores. Então, a gente não permite que os editores e os revisores utilizem essas ferramentas abertas para avaliar conteúdo, porque realmente pode gerar isso, né, desse conteúdo ser utilizado depois de outra forma. Então, a gente não recomenda, a gente sempre discute muito isso com os editores para não ser utilizado. Também eles não podem usar a inteligência artificial para fazer algum julgamento, alguma avaliação. Isso tem que ser feito pelos editores e pelos revisores. Não é uma ferramenta que vai dizer se aquele conteúdo é adequado ou não. Tem que ser os editores e os revisores, né? E então, assim, a gente não espera que eles usem a IA para tomar uma decisão, por exemplo. Isso não é adequado. E a questão, né, de respeitar os direitos do autor, né? A gente tem muita responsabilidade com o uso dos artigos, né, que as pessoas submetem para a gente. Então, a gente mantém isso com muita seriedade para não ter nenhum tipo de vazamento de informações que possam prejudicar os autores no futuro. Então, a gente mantém isso muito alinhado com os nossos editores e revisores para evitar qualquer tipo de uso indevido. A questão da AI para figuras, imagens e ilustrações. Né? A recomendação geral é não utilizar inteligência artificial para criar novas imagens. Isso realmente não é permitido de forma alguma. Isso é uma recomendação geral. Assim, né? Há pequenas e limitadas exceções, né? Então, por exemplo, se você vai utilizar a inteligência artificial como parte do método de pesquisa, né, do desenho da pesquisa, isso é algo que é permitido. Ou, por exemplo, se você vai usar alguma ferramenta para sintetizar o conteúdo de forma visual. Então, se você vai fazer um organograma, um workflow, que vai sintetizar uma parte ali da pesquisa, as ferramentas elas podem ser bem úteis, né? Porque elas conseguem sintetizar e fazer um visual que é interessante, né, para o leitor. Então isso pode ser utilizado. Mas nesses casos é muito importante já na legenda da figura você já indicar qual ferramenta que foi utilizada, o modelo e como ela foi utilizada. Assim. Porque mais uma vez os editores eles também conhecem essas ferramentas. Então quando a gente vê um organograma, a gente já sabe mais ou menos que ele foi construído com o uso de alguma ferramenta de IA. Se isso não está informado já logo de cara,
os editores podem ficar um pouco desconfiados do resto do conteúdo também. Então é isso. Pode usar nesses casos bem específicos, mas seja bem claro e transparente quanto a esse uso. É, assim, mais uma vez, as ilustrações, né? Não utilizar inteligência artificial para criar ilustrações, para fazer alterações. Materiais, por exemplo, lâmina de laboratório, não deve passar por nada de inteligência artificial, porque, inclusive, a gente tem ferramentas que escaneiam as imagens e conseguem identificar alterações. E isso, se for identificado, você vai ter que apresentar todos os originais, vai ser todo um problema. Então, evite, não use esse tipo de coisa para imagens, principalmente coisas que são é, resultados de pesquisa, né, lâminas de laboratórios. Não tem que ter interferência de inteligência artificial, porque isso é identificado e gera muitos problemas e muito provavelmente o artigo vai ser rejeitado ou vai ser retratado caso ele já foi publicado. A única exceção de construir alguma ilustração é se você for algumas revistas elas pedem para algum dos autores desenvolver uma figura que provavelmente já está no próprio artigo para usar como a capa daquele volume da revista. Então, nesse caso, pode usar a inteligência artificial porque é uma imagem mais de apresentação do conteúdo. Ela não tem, de fato, uma relevância científica, né? Então, ela pode ter, pode ser usada a inteligência artificial só para esse tipo de imagem, de capa e coisas assim. Mas, de resto, evite ao máximo. Então, assim, só um resumo, né, de quais são as nossas recomendações, né? A inteligência artificial ela pode ser utilizada, mas de uma forma responsável, sempre com supervisão humana, né? Para os nossos editores e revisores, a gente quer manter sempre a questão dos direitos dos autores, né? Então, por isso que a gente não permite que eles utilizam ferramentas de inteligência artificial para fazer avaliação de conteúdo inédito, né? Que as pessoas submeteram para a gente. Nós também temos uma abordagem de adaptabilidade, né? Porque a gente sabe que o mercado está mudando, então a gente também se adapta a isso. Por isso que a gente faz essas pesquisas com os pesquisadores para entender como eles estão usando, para a gente também poder estar alinhado com o que está sendo usado e como as pessoas utilizam aquilo. E a gente também está sempre muito aberto a receber feedback e responder perguntas, né? Nesse link que vocês veem aqui, Políticas de IA Generativa para Periódicos, lá tem uma seção de perguntas e respostas que a gente sempre atualiza com questões novas, porque a gente sempre recebe dúvidas dos autores, então a gente coloca lá também. Então é legal de tempo em tempo visitar essa página para você entender como que está, se teve algum caso parecido, porque muitas vezes alguém já perguntou algo que você já tem essa dúvida. Então a gente também tenta manter isso sempre bem atualizado para que todo mundo saiba quais são os melhores práticos e como que deve utilizar em determinados casos. A Elsevier, ela também utiliza inteligência artificial, a gente desenvolve ferramentas de inteligência artificial, mas a gente usa alguns princípios, né, que para garantir que seja o melhor uso possível da inteligência artificial. Então, a gente sempre, quando vai desenvolver algo com isso, né, a gente pensa no impacto real que isso vai ter, né, nas soluções da pessoa, isso realmente vai beneficiar ou não, né? A gente sempre toma muitas medidas para evitar que tenha vieses injustos, né? Porque a gente sabe que a informação ela foi gerada por alguém, às vezes aquela pessoa tem um viés ou algum preconceito, alguma coisa assim. Então a gente tenta minimizar isso ao máximo, né? A gente não quer que isso seja reproduzido por nossas ferramentas. Nós sempre sabemos explicar como a solução, como a ferramenta é desenvolvida e como ela funciona, né? Então não é algo gerado pela inteligência artificial, sempre tem a supervisão humana em todas as etapas do desenvolvimento das nossas ferramentas. E é isso, a gente respeita muito a privacidade e os direitos do autor, né? Então nada utiliza conteúdo dos autores de forma aberta e que possa prejudicar, principalmente os manuscritos, né, que ainda não foram avaliados por pares, né? Esse tipo de conteúdo ele ainda não pode ser utilizado, por exemplo, para gerar uma resposta, porque ele ainda não foi avaliado por pares, então a gente não tem como garantir o mérito científico daquilo.
Aqui também tem esse outro link, né, que vocês vão poder ver mais informações sobre isso. Agora, sim, como a gente usa a inteligência artificial já atualmente, né, nos nossos processos? Então, para os editores, por exemplo, nós temos ferramentas que ajudam na seleção de revisores dos artigos. Tem uma ferramenta também que já dá o match daquele artigo com o journal. Então, quando o editor recebe o artigo, ele já tem uma porcentagem ali de quanto aquele conteúdo está relacionado com aquela revista, né? Qual o match ali daquilo para saber se vale a pena ser publicado ali ou não. E também essa questão de duplicação, né, de submissões, que a gente usa AI para conseguir identificar isso. Para os autores, né, a gente tem o Journal Finder, que é uma ferramenta que você usando o título do seu artigo ou o abstract, ele já vai te indicar quais são os journals que são mais apropriados para publicação do seu artigo. Internamente, a gente também tem esse sistema que é o Article Transfer Service, que acontece, por exemplo, se um artigo for rejeitado numa revista, porque está fora do escopo da revista, mas ele tem mérito científico, nós também utilizamos uma ferramenta de inteligência artificial que vai indicar outras revistas que sejam mais apropriadas para aquilo. Dentro das partes internas que a gente usa também, a gente usa a inteligência artificial para verificar a completude do artigo, se todas as informações estão ali. Nossas equipes também de texto, eles utilizam na parte da preparação do texto, sempre com a supervisão humana, mas a gente também utiliza isso porque é uma forma também de agilizar o processo e a gente conseguir fazer o artigo ser publicado, ser disponibilizado o quanto antes, né? E a gente também desenvolve ferramentas específicas para pesquisadores, para médicos, né? Então, por exemplo, o Clinical Key AI, temos o Science Direct AI também, que são todas ferramentas que utilizam a inteligência artificial para ajudar nas pesquisas. Eu vou também demonstrar agora uma ferramenta específica que a gente desenvolveu para pesquisadores, que é a inteligência artificial, que pode ser bem útil para vocês. Que essa ferramenta é o LeapSpace e ela faz parte da CAPES, né? A CAPES, o Brasil é um dos poucos países, assim, é o primeiro país que eu ouvi que disponibilizou isso para todos que estão parte da assinatura, né, com a gente. Então isso é uma vantagem muito grande para o Brasil. Eu fiquei muito feliz de saber que isso está disponibilizado, porque o LeapSpace ele é uma ferramenta de inteligência artificial que ela é totalmente confiável, porque o conteúdo que está lá é só conteúdo que já foi publicado, que passou por peer review, então é só conteúdo científico, ela não vai procurar na internet outras referências, são só conteúdos que já passaram por peer review, que são confiáveis, e ela também, tudo que você submeter lá, não vai ser utilizado para o treinamento da própria ferramenta, então ela não vai utilizar a informação que você submeter para lá, e nem para treinar a ferramenta, nem para dar resposta para outros usuários. Então, ela é um ambiente confiável que você pode utilizar e que ajuda muito, sabe? Gerar ideias, planejar projetos. Ela sempre te mostra quais são as fontes que ela está utilizando e ela, mesmo se há conflitos, assim, né? Se há alguma contradição, ela já apresenta. Ela ajuda, por exemplo, a encontrar financiamento de pesquisa, quais são as instituições que têm esses fomentos de pesquisa, isso é muito legal também. Ela consegue comparar artigos, ela pode resumir um artigo para você ter uma ideia se vale a pena você utilizar aquele artigo ou não, para você ler, né, disponibilizar o seu tempo para ler aquele artigo, capítulo de livro. Então, ela consegue ajudar muito. E ela tem também um coach para escrita, que é muito bom, que pode ajudar e ajuda muito. O que é mais legal no Loopspace é que ele não te dá simplesmente respostas, ele te dá direcionamentos, ele te questiona muito, ele te ajuda a desenvolver o seu pensamento crítico. Então não é que você vai chegar lá, pôr uma pergunta, ele vai te dar a resposta completa ali. Ele vai te instigar a pensar, ele vai te dar outras referências, ele vai tentar ampliar a sua visão naquele tema. Então ele é muito interessante. Vocês têm acesso, né, como eu disse, né, pela CAPES. Então, utilizem disso. Aqui tem um link com mais informações também sobre o LeapSpace.
Mas uma coisa que eu quero mostrar, né, a Thais até mencionou sobre o nosso Customer Hub, né? Aqui tem o link também. E eu sei que no dia 19 de agosto vai ter um webinar exclusivo sobre Lipspace. Então eu recomendo muito para vocês, entrem no Hub, se inscrevam para esse webinar, porque aí vocês vão descobrir todas as funcionalidades dessa ferramenta e como ela pode auxiliar vocês na escrita, no desenvolvimento da pesquisa, em todas as formas que são valiosas para a gente. Então, eu recomendo muito. E é isso, é uma ferramenta que é confiável, é uma resposta para isso, né? Porque os pesquisadores eles estão utilizando, mas o grande problema é isso, utilizar ferramentas que são abertas e que usam conteúdo que a gente não sabe de onde vem, né? Então, esse tipo de ferramenta, como o Lipspace, é uma ferramenta que você tem confiança, que é só conteúdo que está no Scopus, conteúdo que foi publicado, passou por peer review, então a gente tem garantia de que aquele conteúdo é confiável. Agora eu só queria falar um pouquinho sobre o Researcher Academy, que é um portal que a gente tem com muitos conteúdos gratuitos para pesquisadores de vários, todos em qualquer etapa da sua carreira, ali vai ter informações interessantes. Tem um curso que eu acho muito legal, que é uma certificação para peer review. Então, se você tem interesse, quer começar a fazer revisão por journals, você pode fazer esse curso. Você vai ter uma certificação e essa certificação ela ajuda a você ter mais visibilidade para ser convidado, para ser reviewer das revistas, né? Então é muito recomendado. Mas tem muitos outros conteúdos lá sobre todo o processo de publicação científica. Se você tiver interesse, visite o Researcher Academy. Você pode encontrar facilmente no site da Elsevier ou em qualquer mecanismo de busca. Se você colocar Researcher Academy Elsevier, você vai encontrar o link. E lá você vai ter muitas informações gratuitas. Lá também aparecem os webinars que a gente tem disponíveis, né, os que também são fora do Brasil. Vai estar tudo lá. Então, eu recomendo muito o uso, que é uma ferramenta bem interessante que nós disponibilizamos para as nossas comunidades, né, que nós servimos. É isso da minha parte. Muito obrigado. Eu acredito que a Thaís vai me ajudar um pouquinho a ver as perguntas que foram feitas, mas já gostaria de agradecer a todos pela participação e estou disponível para qualquer dúvida ou questões que vocês tenham. Perfeito, Rafael. Muitíssimo obrigada. Um conteúdo valiosíssimo aqui para todos nós. Hoje aprendemos bastante. Muitíssimo obrigada, pessoal, pela atenção até esse momento. Temos alguns últimos recadinhos aqui. Peço que vocês fiquem até o final. Temos só algumas últimas perguntas que ainda não foram respondidas. É, Já vamos passar por elas. Pessoal, mais uma vez ao Centro Referencial, o CIB da UFRJ, a Amanda, toda a equipe aí de trabalho, muitíssimo obrigada pelo apoio com esse evento. Nós temos aqui, pessoal, como o Rafael mencionou, posso compartilhar a tela, Sim, Rafael, só para mostrar aqui para o pronto. pessoal os links que nós estamos deixando para que vocês acompanhem. Então, o Lipspace, pessoal, está disponível via portal de periódicos da CAPES, acesso 100% gratuito para a UFRJ, para todo o país. Então, entrando na página do Science Direct, vocês têm acesso aqui ao Lipspace, que é a inteligência artificial, que combina textos completos do Science Direct com toda a cobertura da base de dados Scopus, que é a maior do mundo hoje em termos de cobertura. São 105 milhões de registros. Então, para que vocês tenham uma ideia aí, tudo que está na Web of Science está em Scopus e muito mais. Então, tem muita coisa legal aqui nessa inteligência artificial que pode apoiar vocês aí com um ganho de tempo bastante significativo e nós somos suspeitas para falar, né? Eu acho que é um trabalho que favorece e fortalece o pesquisador aí. Então, o Lipspace aí disponível para todos vocês gratuitamente. Em seguida, a página que nós comentamos, se vocês procurarem no Google por Brasil Customer Hub, Elsevier, vocês encontrarão a página dos nossos próximos webinars. E aqui temos o Saival, que também está disponível para vocês no dia 18, é o próximo evento. Em seguida, o evento do Lipspace. Então, eu sugiro que vocês acompanhem os dois, porque as duas ferramentas estão disponíveis para vocês na UFRJ, assim como os próximos.
Toda a lista aqui também está disponível para vocês. E por último, o nosso canal no YouTube, Elsevier Pesquisa. Nesse canal vocês encontrarão as playlists com tutoriais de 10, 15 minutinhos especificamente sobre casos de uso das soluções. Então aqui tem tutoriais sobre o Saival, sobre como saber tudo sobre a sua linha de pesquisa, um mapa completo sobre a sua linha de pesquisa e muito mais, pessoal. Tem muita coisa para ser explorada aqui. Tutoriais também, micro tutoriais do Lipspace, Engineering Village para quem é da área de engenharia e também está disponível via CAPES. Então, muita coisa legal aqui no nosso canal Elsevier Pesquisa, mini tutoriais de 10 a 15 minutinhos. Vamos então finalizar com as dúvidas de vocês que estão lá no nosso Q&A. Rafael, se você está acompanhando aí, tem algumas que muitas já foram respondidas. Temos as últimas aqui. Vamos tentar passar por todas, não sei se será possível. Quem ficar sem resposta, pode fazer contato conosco por e-mail, que a gente faz todo esse acompanhamento depois. O André está perguntando: na produção de revisão de literatura, existem IAs nas quais é possível incluir os artigos específicos que serão fonte para revisão, fugindo do perigo das alucinações. Usando dessa forma, o uso de IA para produzir revisão de literatura é aceitável do ponto de vista da publicação? Sim, em geral, essa parte da produção da revisão de literatura é aceito, né, o uso de AI. Esse caso específico que você colocou é um jeito bom, né, de tentar direcionar as respostas para aquilo que você está utilizando, né? Mas, novamente, sempre qualquer coisa que qualquer resultado que tem ali, tome cuidado, leia bem, veja se aquilo faz sentido, dar uma checada nas referências, porque por mais que a gente tenta, né, às vezes, utilizar aquilo da melhor forma possível, às vezes escapa uma coisa, tem alucinações, né? Então, assim, só tome um cuidado extra sempre com isso. Mas, com certeza, a inteligência artificial é uma ótima aliada nessa questão de revisão de literatura, quando ela é utilizada com parcimônia e muito cuidado e sempre com a supervisão humana. Perfeito, muito obrigada, Rafael. Aqui tem o Iago perguntando: correção ortográfica, melhorias estéticas no artigo, não precisa ser citado na metodologia? Se for só, por exemplo, quando a gente está usando no próprio Word, hoje em dia já tem inteligência artificial, né? Quando a gente está escrevendo, ela já dá soluções ali, tudo. Quando são coisas só correções ortográficas, coisas mais mínimas ali do texto, você não precisa colocar exatamente essas informações, apenas se você utilizou realmente para uma parte substancial. Então, por exemplo, eu utilizei a inteligência artificial para meio que resumir ali uma parte do meu artigo, e isso foi usado, a inteligência artificial, com a minha supervisão, aí nesse caso é importante que você coloque. Mas só na coisa de ortografia, correção gramatical, a gente já sabe que já é utilizado mesmo, de qualquer forma, pelas ferramentas de escrita mesmo, então nesse caso não precisa fazer essa anotação. Perfeito. O Ziel pergunta se a IA pode ler e-mails, como fica a questão da confidencialidade das respostas ou questões dos revisores. Pois é, então, por isso que a gente utiliza o nosso Editorial Manager, né, que é um sistema próprio, e a gente utiliza esse sistema para fazer as comunicações também. Então, por exemplo, os resultados dos reviewers sempre vai ser mandado através desse sistema, que aí nesse sistema não tem, a AI não lê os e-mails por esse sistema, né? Então, dessa parte aqui não tem como sair. Por isso que a gente sempre pede que os editores, os revisores utilizam sempre o Editorial Manager, que todas as comunicações sejam feitas pela ferramenta, justamente para evitar que isso passe de alguma forma para alguma inteligência artificial, né, tendo acesso a essa informação. Perfeito. A Renata pergunta: ela fez uma submissão para uma revista que pediu um resumo de imagem, formato de imagem, que poderia usar IA. Mas ela não exigiu, a revista não exigiu a informação de qual IA foi utilizada. Caso o artigo seja aceito, terei que retificar isso? Olha, se você verificou com a revista e ela não. Eu recomendaria você, se você falou. Deixa eu ver.
Tá, então provavelmente isso você achou no Guia dos Autores, né, essa informação. Eu acho que é sempre melhor a gente pecar pelo excesso, sabe? Então, assim, se você já logo de início quiser colocar essa informação, eu acho tanto melhor. Se não, se ele for aceito e a revista ela não tinha essa exigência, você não vai precisar retificar isso, né? Porque é como eu disse, cada revista às vezes é mais aberta ou menos. Tem revistas, por exemplo, que não aceita o uso de AI para esse tipo de resumo, né, de ilustrativo. Algumas já permitem. Então, se essa permitem e não tem uma clara informação exigindo que isso seja colocado, eu acho que não vai ter problema, né, na hora do aceite. Mas é isso, a recomendação é sempre colocar essas informações, sabe, já proativamente, já deixar isso claro, para evitar justamente ter qualquer dúvida durante o processo. Perfeito, Rafael. Eu acho que, pessoal, já extrapolamos o horário aqui. Eu vou solicitar então que quem ficou sem resposta consulte o link das melhores práticas, tanto da Elsevier, que o Rafael deixou aí na apresentação dele, e vocês poderão revisar na gravação, e também guia para os autores de cada uma das revistas, que elas mandatoriamente têm que explicitar como funciona o uso da IA. Cada revista trabalha de forma diferente, cada campo de conhecimento tem as suas especificidades. Então, é muito importante que a gente conheça tanto o guia para os autores quanto as diretrizes de cada editora, né? Então, mas sempre é importante trabalhar aí com bom senso, porque a IA serve para apoiar o nosso trabalho e não para substituir, né? Então, acho que isso nunca vai acontecer. Pessoal. Lembrando, então, para finalizar, eu acho que todo mundo ficou atento aí aos links, o Customer Hub, o Elsevier Pesquisa, que é o nosso canal do YouTube, e o Lipspace, que está gratuitamente disponível para todo o Brasil. Eu espero que tenha sido muito proveitosa essa sessão de hoje. Muitíssimo obrigada pela presença de todos vocês. Estamos em contato, então, por e-mail ou até um próximo evento. Rafael, muitíssimo obrigada pelo seu apoio aqui e por esse trabalho impecável e maravilhoso que vocês fazem aí como publishers da Elsevier. Muito obrigado, Thaís, pelo convite. Muito obrigado pela UFRJ, por essa oportunidade. Sinta-se à vontade, se tiver qualquer dúvida, quiser conversar um pouco mais sobre alguns desses pontos, pode me mandar um e-mail, né? Nós vamos disponibilizar a apresentação para todo mundo, né? Então lá vai ter meu e-mail, tem os links, né, que eu mostrei ali também. Mas fiquem à vontade para entrar em contato e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Obrigada, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.